Olá, hoje a gente vai conversar sobre um conceito bem interessante, né, para a felicidade, que vem assim de uma inspiração do livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. O foco é aquele segredo 19, sabe? O seja seu próprio fã. A ideia central é tipo desenvolver uma voz interna de apoio, uma confiança forte, como a que a gente teria por um amigo muito querido. E a nossa missão aqui é tentar entender como essa autoconfiança toda mexe com a satisfação na vida, né? Com base no material que a gente analisou. Então, o que significa na prática isso, ser seu próprio fã? O material que a gente tem descreve como essa capacidade de confiar em si mesmo, com força, com constância. Reconhecer o desânimo quando ele bate, claro, todo mundo passa por isso, mas encontrar aquela energia interna para superar, sabe? É quase como se tratar com o mesmo carinho, a mesma admiração que a gente teria por alguém que a gente ama muito. Mas aí como é que isso se conecta com os momentos mais duros? Tipo, rejeição, fracasso? Olha, essa é uma conexão chave mesmo, que a fonte explora bastante. Tem uma citação forte do livro que eles trazem que diz assim: a rejeição só se torna um fracasso quando não acreditamos em nós mesmos. Pensa só, né? Para quem consegue cultivar essa crença interna, essa base sólida, a rejeição deixa de ser aquele veredito final sobre o seu valor, sua capacidade, ela vira só um obstáculo, um desafio para navegar, entende? Não uma sentença. Muda totalmente a perspectiva, não acha? Totalmente. Nossa, e isso me lembrou na hora aquele exemplo do Michael Jordan que o material cita. É impressionante pensar que ele foi cortado do time de basquete da escola, com 15 anos. Enquanto os colegas recebiam cartas de universidade, ele estava ali lidando com essa rejeição bem no começo. E ele conseguiu ver isso não como um ponto final, né? Mas como um ponto de partida para treinar mais ainda. E aí virou a estrela do time no ano seguinte. Uau! Isso realmente mostra o poder dessa mentalidade, né? De ser o próprio incentivador. Exatamente. E o ponto crucial aí que o material ressalta não é nem só o talento dele, que era óbvio, mas foi a decisão consciente, sabe, de tratar aquela rejeição não como uma prova de que ele não era capaz, mas como combustível para se dedicar mais. Essa é a virada de chave. E não é só uma história bonita e inspiradora. Tem dados que apoiam essa ideia. Uma pesquisa que foi mencionada, acho que de 97, eles encontraram uma associação bem interessante. A tendência de manter, de reforçar a autoconfiança estava ligada a um aumento de tipo uns 20% na satisfação geral com a vida. 20% é bastante coisa. E isso leva a gente para aquele conceito da psicologia, a autoeficácia. Em termos simples, é aquela convicção interna. Eu sou capaz de fazer isso, de realizar as tarefas, atingir metas, como o livro aponta e a nossa fonte reforça. Tão importante quanto aprender a fazer é aprender que você pode fazer. É sobre não deixar que o julgamento dos outros ou as falhas do passado abalem essa confiança essencial. Claro. Mas essa ideia de ser seu próprio fã não corre o risco de soar meio, sei lá, egocêntrico? Ou meio fora da realidade para algumas pessoas? Como que o material aborda essa questão? Olha, é uma preocupação que faz sentido, né? Que pode aparecer, mas o material que a gente analisou, ele diferencia bem isso. Não se trata de arrogância, de ignorar feedback, nada disso. Pelo contrário, é sobre desenvolver amor próprio e inteligência emocional. É ter uma base interna sólida que permite, inclusive, lidar melhor com críticas construtivas, sem que elas te destruam por dentro, sabe? É uma autocompaixão construtiva, não um ego inflado. A ideia é construir resiliência, não ilusão. Faz sentido essa distinção. E como é que a gente pode, no dia a dia mesmo, cultivar essa postura? O material dá alguma dica prática, baseada lá nos princípios do livro? Sim, sim. Oferece algumas estratégias bem concretas, coisas que dá para fazer. Uma delas é celebrar as pequenas vitórias diárias, sabe? Reconhecer, valorizar os pequenos progressos. Isso reforça a percepção da própria capacidade. Outra dica: naqueles momentos de dúvida, de desânimo, fazer um esforço consciente para lembrar de conquistas passadas. Usar essas memórias como prova, né? Da própria resiliência, da capacidade de superar que a gente já mostrou ter. E claro, aprender com a rejeição. Como no exemplo do Jordan. Não deixar que ela te paralise, mas usar como informação, talvez, como impulso para tentar de novo, quem sabe de um jeito diferente. Interessante.
Não são coisas mirabolantes, né? São mais hábitos mentais mesmo. Coisas para cultivar com consistência, quase como treinar um músculo interno de autoconfiança. Exatamente essa ideia. A análise que a gente vê sugere que essa postura de ser seu próprio fã é um pilar assim fundamental para o bem-estar duradouro. É sobre nutrir essa fonte interna de validação, de força, e isso levanta uma questão importante, né? Como que a gente pode tornar essa autovalidação uma prática diária mais ativa, mais consciente? Além dessas dicas pontuais, como integrar isso de forma mais profunda no nosso jeito de encarar a vida? Então, o que a gente tira disso tudo, né, no fim das contas? A análise deixa a gente com uma reflexão bem potente. Como seria a nossa experiência ao enfrentar os desafios do dia a dia, os grandes e os pequenos? Se a nossa principal fonte de apoio, de encorajamento, de validação viesse consistentemente de dentro para fora. É algo para se pensar, né? E, quem sabe, para experimentar.